Pessoal, nessa semana, nosso conteúdo foi a respeito de ondas, tá? E o que a gente tem para falar de uma onda? A gente pode classificar as ondas em ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Se tem algum comportamento diferente. As ondas só transportam energia, elas não transportam matéria. O som é uma onda, só que o som necessita de um meio material para se propagar. O que é um meio material? É a água, é o ar. Por que no espaço nós não escutamos o som? Porque ele não tem oxigênio, não tem matéria no espaço. Então, não se tem oxigênio, não se tem água, não se tem som. Ah, mas a luz também é uma onda? É, mas é uma onda eletromagnética. E ondas eletromagnéticas não necessitam de meios materiais para se propagar. Características das ondas mecânicas. Elas têm sempre uma regularidade, tá? Onde nós temos as partes superiores da onda, a gente chama de crista. As partes inferiores da onda, nós chamamos de vale. De uma crista a outra, ou de um vale a outro, nós temos a medida do comprimento desta onda. E a altura que vai do centro até a crista, ou do centro até o vale, nós chamamos de amplitude. E uma coisa muito importante da gente saber, além desses componentes da onda, nós conseguimos determinar a frequência da onda. Então vocês gostam, cada um de uma rádio diferente. Por que nós temos inúmeras rádios diferentes? Porque elas operam em frequências diferentes, tá? Se tivesse todas na mesma frequência, não escutaríamos nada. A mesma coisa os canais de TV. Eles têm números diferentes porque cada um está numa frequência diferente. Aí nós temos como calcular a velocidade da onda, fazendo o comprimento dela, que sempre será em metros, vezes a sua frequência, que sempre será em hertz. E se nós estamos falando de ondulações provocadas por cordas, eu tenho um outro jeito de determinar a velocidade dessas ondas, fazendo a força de tração, né, que eu tenho que impor para fazer o movimento da corda, como se tivesse uma pessoa e ela está balançando os braços e ela tem uma corda, e aí a corda vai fazendo assim, está presa em algum lugar. Você vai fazer uma ondulação. Para calcular isso, eu preciso calcular a tensão que eu fiz, né, a força de tração que eu fiz, sobre este Mi, que na verdade é relativo à corda. É a massa da corda dividido pelo seu comprimento. Por isso, a massa é em quilos e o comprimento é em metros. Então, foi dado alguns exercícios para vocês resolverem usando estas informações. O primeiro exercício, vou usar até esta situação aqui, porque nem todos os exercícios têm cálculos. Eles podem apenas querer que a gente saiba localizar os seus valores. E é o que acontece no exercício de número 1. Então, ele deu
alguns valores e pediu os itens. Ele queria o comprimento da onda, que é justamente isso, e aqui ele falou que tinha 4 centímetros, só que aí tem um problema. Não posso usar o comprimento em centímetros. Então, eu tenho que falar que ele tem 0,04 metros, ou seja, transformar os centímetros para metros. E pediu a amplitude. E aí ele deu, neste caso, 2 centímetros. A amplitude, representada pela letra minúscula A, no caso aqui não tem necessidade de ser em metros. Pode dar em centímetros. Então, o primeiro exercício ele pedia isso. Ele deu as posições, deu o desenho semelhante a esse que a gente fez, tá? Posicionou, ainda mostrou a mesma coisa, 2 vezes o comprimento, né? E a amplitude também. E aí ele queria saber quais eram os valores numéricos baseado no desenho. No segundo exercício, aí nós já tínhamos um cálculo. Mas aí o cálculo dizia o seguinte, que ele queria saber que uma onda tinha uma frequência de 50 Hz e se propagava numa velocidade de 100 metros por segundo. Ele queria saber o comprimento da onda. Nós vimos que a velocidade é o comprimento vezes a frequência. Mas se eu quero saber o comprimento, eu posso fazer a velocidade dividido pela frequência. As unidades aqui estão corretas, então quando eu for fazer o cálculo, o comprimento vai estar em metros. Então, eu vou fazer 100 dividido por 50. Neste caso, o comprimento desta onda, 2 metros. Eu alterei alguma coisa a fórmula? Não. Só arranjei para ela ficar numa posição melhor. Terceiro exercício. Ele quer saber a velocidade desta onda, sabendo que a frequência dela é 20 Hz e que o comprimento desta onda é 17 metros. Então, o que acontece? Aqui as unidades estão corretas. Então, neste caso, a velocidade vai ser a frequência vezes o comprimento. Tanto faz a ordem aqui, né? Que lembrando que na multiplicação, os fatores não alteram o produto. Então, vou ter 20 vezes 17. Neste caso, a velocidade desta onda é de 340 metros por segundo. No exercício 4, é um teste. O único problema aqui é que a unidade de uma das grandezas não está de acordo. Ele fala justamente do problema das rádios, né? Ele fala que as antenas da emissora de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com a velocidade da luz. 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é transformar esse quilômetros por segundo para metros por segundo, tá? Então, a velocidade vai ser 3. Se eu tenho quilômetros, eu vou acrescentar mais 3 zeros. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, não é?
Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. E ele está falando que a frequência é megahertz. Mega é 10 a sexta. Então, eu vou ter o 90, aí tem a vírgula 5. Ele vai andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui vai ser hertz. Ele quer saber o comprimento desta onda. Vou fazer a mesma coisa. Comprimento vai ser a velocidade dividido pela frequência. Vou ter e aí, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 30.000 dividido por 905. Este comprimento de onda, 3,3 metros, que era a alternativa B de bola. Então, este era o quarto exercício. No quinto exercício, ele faz a pergunta, mas ele deu um esquema. E nesse esquema eu vou ter que achar o comprimento desta onda por este desenho. Então, aqui eu tenho o quinto exercício, ele tem esse desenho aqui. Bom, ele aparece com uns pontilhadinhos aí, falando, né, da amplitude, mas que para nós isso não interessa. O que interessa é esses outros pontilhadinhos aqui. Por quê? Porque ele deu que este pedacinho é 20 centímetros. E que a velocidade da onda era de 20 metros por segundo. E ele quer a frequência. O que vai acontecer aqui neste exercício? Temos algumas coisas faltando. Por exemplo, o comprimento da onda, né? Ele fala 20 centímetros, mas comprimento eu não sei, que é de uma crista a outra, de um vale a outro. Se ele me deu esse pedaço, então eu vou marcar daqui até o próximo. São 4 espacinhos iguais, de 20 centímetros. Então eu tenho a velocidade, que é 20 metros por segundo, e o comprimento da onda, 80 centímetros. Posso usar em centímetros? Não. Eu vou ter 0,8 metros, desculpa. Uma casa, 2 casas. Aí o que vai acontecer? Agora eu posso achar a frequência. A frequência é a velocidade dividido pelo comprimento. A frequência vai ser 20 dividido por 0,8. A frequência, neste caso, vale 25 Hz, que neste caso é outra alternativa, é a letra D de dado. No exercício 6, nós comentamos a respeito disso. Está falando assim, é correto afirmar sobre as ondas. Transportam massa e energia? Não, elas só transportam energia. Transportam massa e quantidade de movimento? Não, a quantidade de movimento sim.
Transportam matéria? Não. Alternativa D, transportam energia e quantidade de movimento. Então, aqui também era a alternativa D. E na última questão, nós estamos falando lá da corda. Então, se eu vou usar a corda, eu preciso lembrar que a fórmula tem V, tem o T e tem o Mi, que pode ser representado pela massa dividido pelo comprimento. Então, ele fala que a corda tem 100 metros de comprimento e 5 quilos. O que acontece? 5 quilos, se é em quilos, eu vou deixar o 5. Comprimento 100 metros, está certo. Aí, o Mi vai ser o quê? 0,05 o quê? Quilos por metro. Aí, o que vai acontecer? Ele fala que a intensidade é de 3.000 newtons. Ele quer saber a velocidade de propagação. Então, a velocidade é a raiz quadrada de T sobre Mi. Ou seja, de 3.000 dividido por 0,05. Esta divisão vai ser de 60.000. 3.000 dividido por 0,5. Aí, eu tenho que extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada, ou seja, a velocidade desta propagação é de 245 metros por segundo. Então, esta é a correção que nós temos da parte de ondas.